Eu acho sempre interessante a gente ler o texto antes das crianças subirem, porque eu creio que as crianças podem ser edificadas com a palavra do culto dessa noite. Vamos ler a palavra de Deus. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de soltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador naquilo que se afadiga? Vi o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar a vida regalada. E também que é dom de Deus que passa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente, nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar, e isto faz Deus para que os homens temam diante dele. O que é, já foi, e o que há de ser, também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou até aqui, diz o Senhor. Oremos. Senhor Deus Pai, muito obrigado mais uma vez, Pai, por o Senhor nos dar essa oportunidade, essa honra de falar do Teu Evangelho, da Tua Palavra, falar do Teu Filho, da majestade da Tua Santa Palavra. E por isso, Pai, nós estamos aqui para bendizer o Teu Santo Nome e também para que o Senhor nos alimente com a Tua Palavra. Por isso, usa esse servo inútil para que ele tenha alguma utilidade para o Teu reino e assim ministre a Tua Santa Palavra com fidelidade e dignidade. Pai, também abençoe a boca, o coração dos professores da escolinha, para que assim possam ensinar seus filhinhos a entender a Tua Palavra, que para muitos é muito complexa, mas eu tenho plena convicção, Deus, que na simplicidade, na ingenuidade das crianças, elas entendem muito melhor a simplicidade do Teu Evangelho, pois Teu Evangelho é simples, Pai, é para os pequeninos. Por isso, fale aos coraçãozinhos deles. É isso que peço-te e também te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Bom, esse texto eu creio que seja um dos textos mais conhecidos e mais usados por aí de várias maneiras. Esse texto é usado em empresas, em startups, em traseiras de caminhões, de ônibus, como se fosse realmente uma mensagem poética para a administração da nossa vida. Mas eu queria apresentar uma outra vertente para vocês. Uma vertente que, de fato, não é aquilo que Salomão está acostumado a fazer. Salomão nunca foi muito, digamos assim, bonzinho para falar aquilo que tem que ser falado. Aquilo que Salomão queria falar, ele falava e não pensava se isso agradaria ou não. E Salomão começa a falar sobre esse texto que, de verdade, muitos acham que é um texto muito bonito, muito belo, muito poético, e de fato é,
Até porque quem me recomendou esse texto, eu estava procurando algum texto para pregar hoje, e a minha esposa, ela falou: poxa, amor, eu gosto tanto daquele versículo que fala que há tempo, né, para todas as coisas debaixo do céu. Eu falei: é mesmo? Então tá bom, então vou pregar sobre isso aí, vamos ver no que dá. E eu comecei a estudar sobre esse texto, e de fato, não é um texto tão belo e confortável a nós como muitos de nós imaginamos. O texto é mais um conflito de soberanias do que em si uma administração do tempo. O texto fala sobre a total falta de controle que nós temos sobre o tempo a qual nós achamos que nos pertence. Por isso, me permita começar com uma pergunta que talvez ninguém nunca fez a vocês. E a pergunta é: se Deus aparecesse nesse momento e cedesse para vocês um dia de total controle da sua vida, para você fazer o que quiser e apagar qualquer decisão que você fizer errada no passado, eu tenho certeza que pelo menos a maioria de nós aceitaríamos essa proposta. Talvez para ressuscitar alguém que perdemos, talvez para voltar atrás de uma palavra pesada que lançamos, talvez para voltar lá no passado e não cometer aquele erro que hoje tanto nos fere. Talvez, quando Deus nos desse esse controle do tempo, nós tomaríamos essa decisão. Porque de fato, o ser humano, ele não gosta do presente que Deus lhe deu. E qual seria o presente que Deus deu para a humanidade quando se refere a tempo? Esse presente se chama presente. É o único momento onde nós podemos tomar a decisão de fazer aquilo que agrada o coração de Deus ou desobedecer a Deus. Mas qual é a nossa maior afeição? O nosso maior desejo é apagar o passado e controlar o futuro. De fato, nós não estamos acostumados e não estamos satisfeitos com o presente. A única coisa que está, de alguma maneira, pelo menos aparentemente falando, sob o nosso controle, porque também não está, nós não queremos. Nós queremos de fato mudar o que já aconteceu e planejar e controlar aquilo que ainda não aconteceu. Por isso, quando a palavra fala sobre tempo para todas as coisas, não é apenas Salomão ensinando a igreja atual a como administrar seu tempo, como um coaching faz numa empresa. Eu acho que Salomão não tem muito cara de coaching, não sei se vocês concordam comigo. E é justamente por isso que esse texto é muito mais existencial do que intelectual. Esse texto não é um manual de regras de como nós devemos olhar para o tempo ou de fato compreender o tempo. Eu acho que compreender o tempo é algo que não cabe a nós. E eu acho que é algo inalcançável para nós. E no decorrer desse texto de hoje nós vamos analisar isso, entendendo que esse texto, por mais bonito que ele seja, é um confronto direto à maior idolatria do coração humano, que é achar que somos governantes melhores que Deus para endireitar a nossa vida. E é sob essa perspectiva que eu queria expor o texto de hoje com vocês. Queria convidar vocês a manter a Bíblia de vocês aberta e acompanhar. Vai que eu estou falando alguma mentira, alguma heresia aqui, vocês podem me corrigir aí na hora. Então deixa a Bíblia de vocês aberta e vamos ler a palavra de Deus. Tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Aqui nós lidamos com o primeiro conflito existencial que o texto nos apresenta. E talvez seja um conflito existencial que nós nunca vamos nos conformar. Porque quando falamos para alguém
que tudo já está determinado debaixo do céu. Todos os tempos, todas as ações divinas já foram predeterminadas por Deus, para que assim acontecesse no tempo oportuno que o próprio Deus quisera. Isso acaba com uma das coisas que o ser humano mais gosta de fazer, que é planejar. Nós gostamos muito de planejar. Até mesmo as pessoas mais aventureiras, as mais hippies, por assim dizer, que gostam de viver como o vento leva, todas essas pessoas têm em si um planejamento. Só que quando falamos de que nem mesmo o controle sobre esse planejamento nós temos, o nosso conflito começa. O nosso conflito começa porque, de fato, parece que um Deus tão soberano, que não nos permite nem que nós tomemos as nossas escolhas, e que nem podemos fazer algo que nós mesmos quisemos, sabe? Por que eu não posso eu mesmo escolher o meu destino? Por que eu não posso eu mesmo tomar as minhas decisões, fazer aquilo que eu quero? E o ser humano é assim, e isso é mostrado logo na filiação. Um filho não gosta de obedecer a ordem de um pai. Imagina obedecer aquilo que ele não vê. O ser humano não está preparado para entender que o tempo não lhe pertence. O tempo apenas discorre pelas mãos. Como diz uma música da MPB antiga, escorre pelas mãos. E quando a gente percebe, já foi. E é justamente sobre isso que Salomão está tratando. Não apenas sobre a brevidade da vida, porque a brevidade da vida não anula a qualidade da vida. Um dos ministérios mais curtos que já existiu na história foi o ministério de Jesus, que durou 3 anos. Pergunto a vocês, conhece algum ministério mais qualitativo do que esse? Brevidade de vida não quer dizer falta de qualidade de vida. A brevidade da vida, quando a Bíblia sempre nos fala, é sempre um alerta para que nós vivamos a vida para a glória de Deus, entendendo que ela é apenas uma jornada para que cheguemos até a próxima parada. Verso 2: há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. O que é muito interessante em Salomão é que ele não apresenta um princípio de escolha. Ele não diz, por exemplo, há tempo de escolher nascer, há tempo de escolher plantar, há tempo de escolher morrer. E aqui existe uma das maiores perguntas que nós devemos fazer, que parece uma pergunta meio tola, mas é uma pergunta muito importante, que produz várias outras perguntas subsequentes. E a primeira pergunta é: você escolheu o dia do seu nascimento? Você escolheu em qual família você viria? Você escolheu o seu nome? Você escolheu em qual cidade você nasceria? Então fica uma afirmação no ar que é muito importante, e guardem isso para a vida de vocês. Se nós não controlamos nem a entrada no palco da vida, como vamos poder controlar o roteiro dela? Não somos autores da vida, não escolhemos quando esse palco começa, nem sabemos a entrada dele. Como podemos de alguma maneira decidir o roteiro do mesmo? E eu acho que é aí que está a diferença do coração puro de uma criança para um coração todo planejado do adulto, né? O adulto, ele quer planejar todas as coisas. E eu não acho que isso seja errado. Eu acho errado quando você entende de alguma maneira que esse planejamento, se não der certo, você vai se frustrar. Como diz a palavra de Deus,
A pessoa diz: amanhã plantarei e amanhã colherei. Mas Deus fala: tolo, amanhã mesmo pedirei a sua alma. Isso não inibe que nós planejemos, isso só inibe que nós tiremos o controle das mãos de Deus e coloquemos no nosso controle. A questão não é planejar ou não, a questão é não fazer o planejamento com base na ideia de que quem governa todo o planejamento é o Senhor. E eu acho que isso evitaria muitas frustrações, muitas decepções. E eu sou um grande exemplo disso. Uma pessoa extremamente pessimista. Minha esposa fala que eu sou pessimista. Eu falo que eu sou realista. Mas de vez em quando eu sou pessimista mesmo. E qual é a questão disso? A questão é que a pessoa não sabe lidar com perdas e prefere achar que tudo vai ser perda. E prefere achar que nada mais vai dar certo. Ah, Deus não me ama mesmo, eu sou pecador, tudo que eu faço está errado, então isso que vai dar errado também. E isso não é entregar o tempo e o controle nas mãos de Deus. Quando falamos sobre entregar o controle nas mãos de Deus, isso fala sobre confiança. Confiança naquele que pode tomar a decisão que nós não temos sabedoria para fazê-lo. Só que nós temos uma mentira entranhada no nosso coração, de que quem decide o meu caminho sou eu, de que quem controla a minha vida sou eu. E eu acho que essa é uma idolatria muito perigosa. Verso 3: tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar. Verso 4: tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Verso 5: tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Salomão nos ensina muita coisa que nós esquecemos muito. E uma das coisas que Salomão nos ensina é equilíbrio. Por que existe tempo de deixar de abraçar? Por que eu não posso abraçar? Qual é o problema em eu abraçar alguém? Por que existe tempo para isso? Por que existe tempo para rir? Por que eu não posso rir sempre? Se a alegria é um dos grandes dons que Deus nos deu. Tempo de chorar? Chorar para quê? Não é mais fácil o Senhor falar, igual fala lá em Apocalipse: limparei de vós todas as lágrimas, não haverá mais choro, não haverá mais pranto. Não é mais bonito, gostoso ouvir isso? Não é mais acalentador ouvir isso? Mas ele fala sobre uma coisa: todas essas coisas, rir, chorar, plantar, deixar de abraçar, também não é você que decide quando faz. Não é você que controla isso. É a própria vida que nos ensina. Eu aprendi uma coisa quando eu fazia alguns cultos fúnebres, que não é algo que eu gosto tanto, mas eu aprendi muito com isso. Não sei quem de vocês já passou por isso, talvez o pastor Rafael inúmeras vezes, mas a maior mensagem que você ensina num culto fúnebre é um rosto molhado de lágrima. Não há palavra, não há filosofia para quem está diante de um caixão com alguém que não existe mais, um filho que morreu, uma criança que não teve tempo de chegar nem a uma semana de vida. Não tem palavra bíblica, filosófica, teológica, linguística que você possa falar para acalmar aquele coração. Por isso é tempo de chorar. Um rosto molhado fala muito mais do que 1000 palavras.
E um luto ensina muito mais do que banquetes e festas, como diz Eclesiastes, capítulo 7, verso 6. Tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, verso 7. Tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar. Talvez a humanidade seria um lugar bem melhor se nós entendêssemos mais sobre tempo. E se também entendêssemos que o tempo não está sob o nosso controle. Eu acho que administrar o tempo vai muito além de preparar uma agenda prévia para as nossas ações semanais. Talvez é só isso que nós sabemos quanto ao tempo. Pegar uma agenda e dizer: essa semana eu vou à igreja quinta-feira, essa semana eu vou no bingo, semana que vem eu vou no almoço. E talvez nós só sabemos lidar com isso quando se fala de tempo. Mas nós não entendemos que o tempo é algo crucial no Evangelho. Quando a palavra diz que Cristo, aquele que é o dono, o fundador do tempo, junto com o Pai e o Espírito, Gálatas 4, verso 4 vai dizer que ele veio, quem lembra pode falar, na plenitude dos tempos. Na plenitude, quando o tempo estava perfeito para isso acontecer. O Senhor do tempo, o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, antes que o tempo houvesse. Eu queria que você entendesse isso e levasse isso para o seu coração. Antes que o tempo houvesse, Deus já nos amou. Antes que Ele criasse o tempo, Ele sacrificou um cordeiro. Antes que houvesse um tempo, Jesus já estava tipificado, sacrificado por nós. Eu queria que nós entendêssemos que esse texto que nos apresenta tão belamente, tão poeticamente, tão usados em empresas, em traseiras de caminhões, em reflexões de motivação, sabe? Alegre-se, porque há tempo para todas as coisas, calma. Esse texto é um confronto, é uma guerra do nosso coração idólatra com a soberania de Deus. E a pergunta que fica no ar: por que nós não estamos satisfeitos com o tempo que temos? Por que todo mundo chora quando alguém morre? Todo mundo sabe que alguém vai morrer. Por que a tristeza? Será que é só por causa do afeto que tinha pela pessoa? Ou será que é pela incompreensão daquilo que é transitório? Nós não fomos criados para compreender presente, passado e futuro. Porque existe algo no nosso coração chamado eternidade. A palavra vai dizer, no próprio texto que vamos ler por conseguinte, que a eternidade foi plantada no coração do homem por Deus. Como que alguém que tem a eternidade plantada no coração vai saber lidar com questões transitórias? Vai estar satisfeito com 3, 4 horas ou com 50, 100 anos de vida? 100 anos de vida não é o suficiente para ninguém. A eternidade está em nossos corações. E a pergunta que devemos fazer é: se a eternidade já está plantada em nossos corações, por que vivemos como pessoas transitórias? Por que vivemos como pessoas que não se importam com a eternidade? Por que vivemos preocupados com o hoje, querendo mudar o ontem? E planejando 1000 coisas para o amanhã, sendo que no nosso coração existe uma coisa muito maior do que o tempo. E essa é a questão que vemos no texto que Salomão nos escreve.
Vamos continuar. Verso 8: tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. No meu texto aqui, a palavra aborrecer está odiar. Eu acho, posso estar errado, que em muitas traduções, em muitas versões, o termo odiar, ele é mudado para ficar menos pesado. Não é que a palavra aborrecer esteja errado, mas parece que é mais pesado quando a gente fala que Deus odeia. Não parece? Que um Deus que é amor, odeia. Mas o que a palavra nos diz é que é tempo de amar e tempo de odiar. Mas por que eu devo odiar? Quem que eu devo odiar? Por quê? Por que eu devo guerrear? Por que tempo de guerra e tempo de paz? Por que guerra? E é uma pergunta que muitos fazem quando se fala da existência de Deus. Se Deus existe, por que guerra? E a resposta é simples. A guerra é uma das provas da existência de Deus. Ele nunca falou de ausência de guerra. Guerra sempre foi um dos sinais da sua volta, assim como várias outras coisas ruins para nós. Mas uma coisa é certa: Deus controla todas essas coisas. Tudo está sob o controle histórico, teológico e permanente da pessoa de Deus. E é aqui que nós vemos o primeiro problema, que é o problema da dependência. Por que eu falo que isso é um problema? Não deveria ser. Ser dependente de Deus não é um problema. Mas por que se torna um problema? Porque o nosso coração nega. Ele não consegue ter dependência, principalmente no que tange a tempo. Eu quero ser promovido, mas eu quero já. As moças talvez mais jovens, eu quero casar, mas eu quero já. Não quero casar com 70 anos. Pergunta aqui alguma moça jovem de 20 anos que tiver aí: vocês querem casar com 70 anos? Talvez não. Algumas hoje nem querem casar, né? Algumas hoje nem querem casar, essa é a verdade. Pergunta a vocês que têm seu filho num leito de hospital: você está disposto a ficar 10 anos com seu filho em coma? 10 anos. Porque uma pessoa dependente do Senhor vai esperar os 10 anos, como Abraão esperou, como Moisés esperou, como Isaías esperou, como Jó esperou. E vocês podem se questionar: mas pastor, era Abraão, era Moisés, era Davi, era Jó, pessoas pequenas, como disse o pastor Rafael hoje, pequenas, homens pequenos, falhos, pecadores, mas que entendiam que o tempo estava sobre o controle soberano de Deus. E é aí que nós temos que lidar com uma coisa que nós não temos controle, e isso realmente fica penetrante em nossos corações. Vamos seguir? Verso 9: que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens, para que com ele os afligir. Gente, por favor, você que não gosta de trabalhar, esse versículo 9 não fala que não é para você trabalhar, tá? Volta no verso 9 aí, que eu vou explicar para não ter problema. Que proveito tem o trabalhador naquilo que se afadiga? Por favor, trabalhar é honroso, é bom. Isso aqui não fala para a gente não trabalhar, tá? Aqui só está falando que a nossa confiança, o nosso coração, a nossa alma, a nossa vida não deve estar pautado naquilo que eu faço para ganhar o meu pão. Porque quem dá o alimento, quem sustenta, quem faz, quem provê é Deus.
O trabalho é honroso, mas ele não deve ser a base da minha vida. Não deve ser a base. Eu acho que muitos hoje têm essa questão na mente de que o trabalho ele precisa ser seguido. Então, por exemplo, eu não posso deixar de trabalhar para ir no culto. Por quê? Porque trabalho é responsabilidade. Vocês estão percebendo como que funciona a troca de prioridade? Queria fazer uma pergunta para vocês e não preciso me responder em voz alta. O que é o culto para vocês? É uma rotina semanal? É um encontro de irmãos? É um ambiente onde você ouve música? É um ambiente onde você escuta um cara falar por 40, 50 minutos? O que é o culto para você? Porque se o culto não for um momento onde você entrega o seu coração e recebe o favor de Deus através da sua mensagem poderosa, nós não entendemos ainda o que é o culto. E sempre vamos trocá-lo por qualquer coisa, principalmente trabalho. Então lembre-se, se você troca o culto pelo seu filho, se você troca o culto pela sua família, se você troca o culto pelo seu trabalho, isso tem nome. E se chama idolatria. Se chama idolatria. Culto não é um evento semanal de rotina. Culto é encontro com Deus. E eu falo isso porque eu preciso aprender. E eu creio que muitos aqui também. Precisamos entender sobre prioridades. Eu queria, depois de apresentar tantos problemas, tantos sintomas, tantas acusações que a igreja tem sobre não saber lidar com o tempo, eu preciso de alguma maneira trazer pelo menos uma solução imediata. Que solução tem a humanidade diante de algo que não podemos mudar? Diante de algo que não está sob nossas mãos, que não está sob nosso controle, o que a igreja deve fazer? E eu queria fazer uma convocação a vocês, que nós possamos confiar no dono do tempo, naquele que veio, cumpriu todas as profecias ditas no tempo, na história, morreu por todos nós, do tempo dele, do tempo antes dele e do tempo depois dele, e ele se chama Jesus Cristo, aquele que era, que é e que há de vir, aquele que não está condicionado ao tempo, aquele que não foi criado no tempo, mas aquele que está sobre o tempo, governando e controlando o tempo. E eu não falo apenas do macro tempo, do cosmos, eu falo do tempo da sua vida, eu falo das suas crises, eu falo dos seus traumas, das suas dores, das suas aflições, que o tempo parece que não passa, que o tempo não pode acelerar, porque você não tem um controle que rebobina ou acelera, você não tem um controle sobre suas mãos, os seus joelhos calejados talvez não vai mudar a pena que você está passando, a dor que você está passando. Talvez as suas orações sejam apenas para fazer você se achegar a Deus, e pode ser que as suas petições não sejam atendidas, porque o tempo não está nas suas mãos. Mas uma coisa eu garanto a vocês: o que as suas petições pedem no mais íntimo do quarto de vocês, no mais obscuro das suas dores, não é nada comparado àquilo que o Senhor tem para a vida de vocês. A priori pode parecer doloroso, pode parecer conflitante, pode parecer algo que vai destruir a nossa carne, rasgar o nosso coração de dentro para fora, mas uma coisa é garantido: o Senhor Jesus é aquele que provê todas as coisas. E a palavra diz que Ele faz isso no tempo oportuno. Sabe o que é tempo oportuno? É aquele tempo que você não espera.
Eu e minha esposa estamos passando por um momento muito bom na nossa vida, profissionalmente falando. Pergunte a nós se nós esperávamos por isso. Minha esposa passou por uma experiência que ela achou que só ia passar daqui a 3 anos, 5 anos. Mas o Senhor aprova fazer no tempo oportuno, no tempo que Ele desejou. E o nosso coração se alegra com isso. Mesmo em meio a tantas murmurações, a tanto pessimismo que às vezes eu tenho, o Senhor me mostra: filho, você é tão pequeno que não entendeu ainda a glória que eu tenho para você, as grandes experiências que eu tenho para você, porque você está se deixando governar pelo tempo e não pelo Deus do tempo. E hoje é um convite que eu faço a vocês. O tempo pode parecer algo avassalador, devastador. Não sei se vocês perceberam, mas enquanto eu prego aqui, eu envelheço, minhas rugas aumentam, os cabelos de vocês embranquecem, as suas roupas desgastam. Ninguém fica mais jovem com o tempo. A pergunta que devemos fazer é: se o ponteiro não para, o que eu vou fazer com esse tempo? E só há uma coisa a ser feita: confiar e se deleitar naquele que pode mudar o tempo, naquele que controla o tempo, naquele que modifica o tempo, se assim o aprouver. Ele tem o tempo sobre suas mãos. Ele escreveu a história. E sabe o que ele escreveu também? As suas crises, as suas dores, os seus traumas, os seus problemas, as suas lutas. Está naquele caderninho que está com o Senhor. Nada foge do controle soberano de Deus, dos decretos de Deus. Sabe quando nós falamos que houve um confronto policial e nós falamos que alguém foi atingido por uma bala perdida? A bala está perdida na nossa concepção, não na de Deus. Não existe nada que aconteça que fuja das premissas soberanas do Senhor. Sabe aquela doença terrível que o seu ente querido teve? E sabe aquela recuperação milagrosa que aconteceu? Foi Deus dizendo: não é quando vocês querem, é quando eu quero. E é isso que me traz confiança. O que me traz confiança é que eu, que não consigo governar nem a mim mesmo, eu não consigo nem decidir se quando eu estou com o carro no trânsito, se dá para eu ir primeiro ou tenho que esperar o outro. Nem isso eu consigo decidir. Eu não consigo nem decidir se uma calça bege combina mais com uma roupa social preta ou com um terno bege da cor da calça. Eu não consigo nem decidir se um carro azul talvez seja mais bonito que o carro vermelho. Eu sou uma pessoa extremamente indecisa. Imagine se a minha vida e se o tempo que rege a minha vida dependesse de mim. Vocês já se perguntaram quantos erros vocês já cometeram na vida de vocês? E já se perguntaram como uma pessoa que errou tanto faria com o governo do próprio tempo? Olha que coisa grandiosa demais para ser dada às mãos sujas e totalmente pecadoras de pessoas como nós. Por isso, quando estamos diante da dor, existe uma boa notícia. Uma boa notícia que nós temos, e muitos aí que não têm a Cristo não têm. E essa notícia é: meu filho, eu estou no controle. Nós não sabemos quando vai ser resolvido. Nós não sabemos quando aquele ente querido vai aceitar Jesus. Nós não sabemos quando nossa mãe e nosso pai vai deixar uma vida desregrada para assim entrar para o Evangelho. Nós não sabemos quando alguém que sofreu um acidente, como é o caso da avó da minha esposa,
que está no hospital, que foi atropelada, peço até oração por ela, quem puder, por favor. Não sei quando ela vai sair de lá. E os médicos também não sabem. E ela também não sabe. Mas ela está lá por um propósito. Que nada nesse mundo acontece fora do propósito de Deus. E se Deus pode extrair algum bem de um mal tão severo como esse, é porque Ele governa a história. E esse texto nos convida não apenas a aprender o tempo sobre todas as coisas, mas a aprender também a confiar naquele que fez, que criou o tempo, para que nós vivêssemos para a sua glória. Convido a vocês a entender isso. Sei que muitas notícias ruins foram faladas aqui hoje, mas toda notícia ruim tem uma boa notícia, e é isso que é o Evangelho, não? O Evangelho não é só boas novas, porque antes de uma boa nova tem uma má nova, tem uma má notícia. Qual é a má notícia? Estamos condenados à perdição, à condenação eterna. Por isso precisamos de um Salvador. Aí que vem a boa notícia: Jesus Cristo é o Salvador da sua alma. Por isso, todas as grandes crises existenciais da sua vida, que passam pelo tempo, às vezes demoram para passar. Tem até uma música muito bonita que diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Não é nem só uma música, é um texto bíblico. Mas confessem, eu queria perguntar a vocês, e podem responder mentalmente. Às vezes essa noite demora um pouquinho, demora. Às vezes esse amanhecer, esse sol que vem com a justiça e com o favor de Deus, demora mais de 24 horas. Às vezes mais de um ano. Às vezes mais de 10 anos. E aí que fica difícil nós confiarmos na esperança de um resplandecer de um sol vigoroso. Mas é no momento mais neutro da sua vida, no momento em que você nem estava pedindo por aquilo, no momento em que seu joelho nem estava mais tão calejado assim. Às vezes você desistiu um pouco de orar, às vezes o joelho machucou, ou é igual eu, toda vez que eu dobro meu joelho, dá aquela ringida de enferrujada, né? Meu joelho já está assim. Então às vezes eu evito ajoelhar, porque se eu ajoelhar eu não levanto. Não sei qual é a sua justificativa, mas Deus surpreende os seus eleitos. A soberania de Deus não é para você achar que as suas petições nunca serão atendidas, mas a soberania de Deus quer dizer que aquilo que você precisa vai acontecer no tempo mais oportuno da sua vida. Por isso, deleitem-se no Senhor do tempo, adorem o Senhor do tempo, tragam o Senhor do tempo para a vida de vocês e aprendam a esperar. Uma coisa que eu me assusto muito, não sei se vocês já pararam para analisar isso. Quanto tempo demorou para Abraão receber a promessa? Quanto tempo demorou o ministério de Isaías? Quanto tempo demorou para Moisés ser chamado? E quanto tempo demorou ele no deserto? Era só coisa de depois de 25 anos, 30 anos, 40 anos. E hoje você chega para uma igreja moderna e pergunta: quanto tempo você está disposto a esperar para o seu ministério vingar na igreja, para o seu ministério frutificar na igreja? E muitos pensam: olha, se eu ficar um ano na igreja e o pastor não olhar para mim para eu fazer alguma coisa, eu vou embora, eu vou para outra. Não, esse negócio de ministério, eu quero chegar para servir, eu vou esperar 6 meses. Se o pastor não reconhecer o meu dom, o meu talento, porque eu sou bom, porque eu sou belo, se o pastor não reconhecer, eu vou embora para outra igreja. Se o meu casamento durar mais de um ano para melhorar, eu vou me separar. E ai de quem falar para eu continuar, porque um ano é muita coisa.
Estamos numa geração do fast food, de que se a comida demora 5 minutos para ser pronta, ninguém quer mais. E isso também se reflete nos relacionamentos. E isso também se reflete no tempo. Hoje 10 minutos é muita coisa. Hoje quando alguém fala que está há 60 anos casado, as pessoas riem. Sério, 60 anos? Casamento não tem valor. E tempo não tem valor. Por isso, adorem o Senhor da eternidade. A eternidade foi plantada no coração de vocês. Vivam para ela. Vivam ansiando pela eternidade. É isso que eu queria falar para vocês essa noite. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Em nome de Jesus.